Salve picuinheiros e picuinheiras de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao melhor podcast da face da Terra planetária do multiverso. Hoje nós estamos começando mais um Picuinha. Eu, professor Pablo Jamilk, professor Oliveira Soares, daqui a pouco o Tessaro chega, segundo ele tá num atendimento, né? Tá num atendimento. Por isso a cadeira está vaga aqui. É. E a cadeira dele é melhor que a minha. E daqui a pouco ele chega aí. Então, hoje nós vamos abrir o Picuinha, vamos naquela mesma tônica de falando sobre assuntos que dão na nossa cabeça, trazendo sempre muita informação para os senhores, discutindo todos os assuntos que ficaram para trás, que já passaram e que ainda estão por vir. Detalhe até o porquê que nós não tivemos 2 semanas aí, eu tava com pneumonia. É verdade. Tive internado 4 dias aí, por isso que não deu. Depois eu fiquei rouco, né, cara? Aí rouco não tem condições de falar, e tava impossibilitado, por isso que nós não apresentamos o programa. Então, a garganta do Oli foi pro pau. Foi pro pau, no né? sentido literal, mas não é obrigado a explicar, não explique. Se vai explicar é pior, então deixa assim mesmo, que o Pablo falou é verdadeiro. Tá? E aí, meus amigos, nós tivemos muitas coisas que aconteceram de lá pra cá e que vocês podem mandar perguntas, podem mandar sugestões, já vão deixando aquele like maroto. Daqui a pouco toda a nossa corja estará de reunida? picuinheiros estará reunida aqui, mandando as suas perguntas. Eu recebi bastante coisa, porque eu postei hoje, né, que a gente ia ter picuinha, e aí a galera mandou pergunta, tá? Então, até vou separar aqui, ó, as que eu mandei pra gente começar por aqui, né? Afinal de contas, já que o pessoal mandou, a melhor coisa é isso. Ó, pra você ter ideia, a primeira pessoa que mandou mensagem foi o Tessaro. Ele mandou, muda o horário para as 14h30 para eu chegar. Não. Então ele tem mais 21 minutos para chegar. Exatamente. Aí de chegar atrasado, né? Olha só, o Vinícius Duarte pediu para nós falarmos sobre o que significa liberdade de expressão ao passo que nos calamos. Um retrocesso? Obrigado. Podemos começar falando justamente sobre isso aí. Liberdade de expressão e necessidade de policiar a fala, de calar-se, de adotar comportamentos e posturas das quais talvez não sejamos partidários. Eu digo o seguinte, eu sou contra qualquer tipo de controle. Tudo aquilo que não incorrer em crime é um direito seu. Qualquer coisa que você tentar tolher o meu direito de expressão, tá errado. Isso é censura sem nenhum ponto e vírgula a mais para poder ser analisado. Perfeito. Não estou cometendo crime, não. É um direito que eu tenho de falar. Opinião. Direito de opinião é garantido na Constituição. Correto. E nós estamos hoje no Brasil sendo julgados por crime de opinião. Bem, isso é fato. Isso não é fato? Isso é fato. Nós temos hoje, por exemplo, um Supremo julgando as pessoas por crime de opinião. E muitas vezes atropelando o processo legislativo, o processo judiciário nosso, para simplesmente punir alguém por opinião. Agora, a opinião é minha. Eu tenho direito a ter a opinião que eu quiser, ou não posso? Sim. É um direito meu. Sim. Então, quando eu falo em questão de censura, Pablo, eu sempre digo assim, eu já passei por processo de censura. Eu não peguei a censura na ditadura do modo ferrenho, mas eu já fui proibido de entrar em escola porque eu não podia exprimir a minha opinião. Por dizer pessoas, por exemplo, que tinham dinheiro aplicado na Suíça. E detalhe, hoje você duvidar do sistema eleitoral é crime. Como se aquilo fosse algo incólume, você pode duvidar de qualquer coisa. Você pode duvidar da existência de Deus, que durante o mundo medieval era um crime passível de fogueira, onde você iria pagar pelo seu pecado no fogo do inferno. Na Idade Média, se você, sei lá, fizesse um chazinho de ervas ali, alguém pegasse você fazendo isso, era uma feitiçaria. Por quê? Porque eram poções mágicas. As poções mágicas que existiam no mundo medieval. Então você era punido por opinião. Nós temos um dos poucos caras que foram julgados na Itália por ser bruxo ou feiticeiro em função de uma tinta que o demônio teria passado para ele. Então repare, crimes de opinião, absurdo. É um direito seu falar e pensar qualquer coisa, desde que não incorra em crime. O Paganini, se eu não me engano, foi considerado um músico com inspiração satânica por causa da forma virtuosa como ele tocava. Então, e aí?
Ele era muito acima da média, então era coisa do demônio. É verdade. Nós tivemos um cara que foi julgado, por exemplo, por heresia na Idade Média, porque ele duvidou da existência de Deus. Uma chuva muito forte, ele entrou na igreja e comentou com o sacristão: nossa, que chuva terrível. O cara concordou, ele disse: nossa, nem Deus consegue parar essa chuva. Ele foi parar na fogueira, porque se Deus criou o mundo, como é que Deus não para a chuva? Então percebam, a mesma, aspas, ignorância religiosa do mundo medieval, nós estamos hoje tendo uma ignorância política no sistema. E o que mais me deixa surpreso, Pablo, é o silêncio do Congresso Nacional. Eu não consigo entender o silêncio do Congresso Nacional brasileiro. E essa é uma coisa a respeito da qual nós sempre discutimos no nosso grupo, né? Aham. É engraçado, tá lá, alguém manda uma mensagem, a gente sempre acaba chegando a esse ponto. Exato, porque nós estamos vivendo hoje, reparou que nós estamos vivendo de falácias, nós estamos vivendo de narrativas. De narrativas. Agora você joga uma narrativa, de repente ela cai. Eu jogo outra, ela cai. Eu jogo outra, ela cai. Quer dizer, nós levamos a narrativa até o seu esgotamento pleno e depois nós criamos outra. E assim nós estamos vivendo. E o nosso Congresso no silêncio. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que nós temos 513 deputados, 81 senadores, que eu digo que o nosso Senado é inútil, ele é uma situação arcaica, é uma instituição arcaica, que não fala nada. E o mais curioso é que os debates que você tem hoje não são debates que carregam algo extremamente importante para a sociedade. Não é mesmo. Nós estamos discutindo, sei lá, o sexo dos anjos ali. Nós estamos... Ou pior, né? Nós estamos tendo hoje ativismo político. Então nós temos hoje no Congresso ativistas políticos. Ele vai lá falar sobre um tema, esbraveja, grita e fala, mas não chega a lugar nenhum. Ele não chega a lugar nenhum. Se você pega, por exemplo, uma assembleia, uma reunião na Câmara dos Nobres ou a Câmara dos Comuns inglesas, não tem celular. A Câmara Espanhola não tem celular. O americano não tem celular no Congresso americano. A reunião do Senado americano não tem celular. No Brasil, tanto tem que tem até pornô no celular. Tem até pornô. Agora, o que acontece? O cara lá está fazendo o discurso, nós estamos aqui no celular. Ou seja, não tem ninguém prestando atenção. Ninguém está ouvindo, né? As discussões são pessoais, não são ideológicas. Por isso que eu digo, é ativismo. Quem é ativista político, ele não tem como formar um grupo para discutir nada. É verdade. Tanto é que todos os nossos caçados no Congresso Nacional eram indivíduos que faziam ou militância ou ativismo político. Aí quando ele precisa do grupo que o auxilie, ele não tem. Porque o grupo sai. Porque ele só atacou. Ele não faz nada, ele só faz ativismo político. Então nós não temos políticos de carreira. E nós temos uma situação no Brasil interessante. Nós temos como referência o partido político, mas nós votamos nas pessoas. Eu diria assim, nós não temos homens públicos, nós temos políticos / influencers. Né? Então o que é bom de voto? É a mesma coisa que um cara... O que é bom de voto? Se ele é bom de voto, vamos trazer esse cara para nós. Lembra do Tiririca? Lembro. Ele trouxe 4 deputados para o partido dele. Aí ele trouxe 3, trouxe 2 e agora está lá. Não sabemos se vai ser eleito na próxima. Lembra aquele caso do mendigo? Claro. Todo mundo queria trazer o mendigo para a política. De repente, algum passado obscuro ele tinha que todo mundo amoitou. Ele era um cara bom de voto, não interessa a ideologia que ele defenda. E aí, eu retorno à pergunta do nosso colega. Ele falou, como é que se pode falar em liberdade de expressão numa situação em que se cala? Curiosamente, eu estou escrevendo um artigo científico sobre a fetichização da liberdade de expressão. Né? Então, eu estou discutindo. O que eu estou fazendo ali? Eu estou pegando, dentro da Constituição Federal de 88, todas as ocorrências da palavra liberdade, para saber qual é, semanticamente, o conceito que o legislador da época, o constituinte, quis trazer para a palavra liberdade. Certo? A partir disso, eu vou fazer um retrospecto, uma diacronia de liberdade dentro da filosofia. Então, o que é liberdade para Platão, para Aristóteles, o que é liberdade para Descartes, enfim. E venho até o Bauman, né? Passo ali por Marx, Popper e venho até o Bauman. Depois disso, eu vou comparar essas duas questões para ver se a liberdade de que eles falam é a mesma liberdade da filosofia
para daí sim poder falar sobre a liberdade de expressão, como ela é percebida e como ela foi fetichizada. Porque veja, o que você falou no início da sua elocução é uma coisa muito precisa. Você falou, contanto que não esteja cometendo crime, sou contra censurar qualquer opinião. E veja, as pessoas mormente desconsideram a primeira parte da sua fala. O que é criminoso tem que ser punido, Elas, não é assim? elas pensam, eu tenho o direito de dizer qualquer coisa que eu quiser e só. E elas esquecem outra parte. A não ser que essa coisa que eu diga seja crime. Ponto. Né? Então, essa fetichização da liberdade de expressão, por que passou a ser um fetiche? Porque ela se agigantou de tal forma que as pessoas ignoram essa parte. Do que, sim, você pode cometer um crime se você disser uma coisa nesse sentido. Claro que pode. Né? E aí eu quero trabalhar exatamente esse aspecto dentro do artigo, para discutir isso aí. Porque hoje nós vivemos, de um lado, o império de uma fetichização da liberdade de expressão, de outro lado, o império da vontade monocrática sobre o que você fala, eu não quero ouvir. Então eu vou calar você. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Né? É um conflito que faz parte de guerra ideológica, guerra midiática, guerra social. Porque veja só, em todos os momentos da história, Pablo, onde a gente teve a censura, ela é vista da seguinte maneira: a princípio você censura o meu inimigo. Aquilo ali é perfeito. É perfeito. Em um determinado momento você será também censurado, mas você o aceita por passividade. Aí quando você aceita por passividade, aquele que está no mando faz o que ele quiser. Aí ele começa a criar algumas regras que beiram a idiotice. E as pessoas aceitam aquilo. Porque simplesmente, um exemplo bem claro que nós até comentamos aqui, na Coreia, por exemplo, você passar andando de bicicleta na frente da estátua do avô do Kim Jong-un é crime. Como agora ele condenou à prisão perpétua uma criança de 2 anos. Como a Venezuela agora chamou para depor uma menina de 6. Isso me lembra aquela história do Guilherme Tell, de que precisava se descobrir para o chapéu do rei. Né? E não o fez. Exatamente. E eu digo o seguinte, qual é a maior liberdade que um homem possui? É a liberdade de dizer não. Exatamente. A maior liberdade que eu tenho é de dizer não, de uma forma pacífica e tranquila. Oli, vamos fazer tal coisa? Não. Oli, vamos beber um uísque agora? Não. É um direito meu dizer não. Isso eu considero a maior liberdade de um homem. Você só faz aquilo que você quer fazer e não o que você é obrigado a fazer. Que, na minha análise, essa grande liberdade tem se desvanecido, principalmente num contexto hipertecnológico como o que nós vivemos. Vamos imaginar o seguinte, que eu vou dar alguns exemplos, assim, talvez até frívolos, mas que podem fazer sentido. Vamos supor que o Oli nunca tenha gostado da Barbie. O Oli nunca comprou boneca da Barbie para dar de presente para alguém, para sua neta, enfim. Nunca assistiu nada da Barbie. E você tem aversão à figura da Barbie. Aí alguém te diz, você já foi assistir ao filme da Barbie? E você fala, não, eu não vou. E eu não quero assistir esse filme. E eu não quero assistir nada que seja relacionado ao filme da Barbie. A minha pergunta é, você consegue não assistir? Você não consegue. A curiosidade, talvez? Não, porque simplesmente de você ter dito perto do seu celular, eu não quero assistir nada da Barbie. Tudo da Barbie virar. Todas as publicações nas suas redes sociais vão mostrar vídeos da Barbie. Você sabe que eu já fiz um teste uma vez? Eu queria... não tinha comentado nada. Eu falei perto do meu celular assim, bota pra andar de moto. Foi só o que eu disse. Na sequência começa a aparecer. Otimização de busca por voz. Aí quando você não vai atrás da bota pro moto, aí começa a aparecer bota pra chuva, bota pro campo, bota para isso, bota para aquilo. Mas eu digo assim, mas está no contexto. Por exemplo, eu não gosto de futebol. Não vejo futebol, não curto futebol, não leio nada sobre futebol, mas é um direito seu gostar. Claro. Como, por exemplo, eu já fui chamado várias vezes, até tentaram até um certo ponto, para ver jogo da Copa do Mundo. E eu vou.
Vou pela companhia, não pelo jogo. Inclusive tem uma foto minha fabulosa, num dos Brasil disputando o pênalti, e o cara me fotografou com um copo de cerveja na mão, olhando para fora. Aí ele botou no grupo, o que é que tem lá fora? Porque tava um pênalti aqui e eu tava vendo lá fora. Eu não sei o que eu via. Mas repare, mas eu participo. Eu vou participar pela companhia, não pelo jogo. Mas aí veja, você conscientemente fez a escolha de participar. É. Então hoje, vamos lá. Você é um grande fã de cinema alternativo. Indiano, gosto de filme indiano. Exato. Gosto de filme indiano. Tá? Inclusive, uma vez foi você que me recomendou um filme indiano sobre um cara que criava absorventes, né? Isso, Padman. Padman. Excelente o filme. E aí, eu sou um grande fã de cinema alternativo. Porém, o cinema alternativo não tem o mesmo peso do cinema... Claro que não. Né? O cinema de não blockbuster. Não tem o mesmo investimento. Exatamente. Qual é a minha possibilidade de escolha dentro disso? A não ser que eu vá ostensivamente atrás do sistema... Né? Não tem. Você entende o que eu quero dizer? Então, a nossa liberdade de escolher, conforme nós vamos nos transformando em autômatos humanos e vamos gerando uma simbiose com os autômatos da telecomunicação, nós vamos perdendo, inclusive, o direito da vontade. Mas aí entra a grana na jogada. É claro. Aí entra o comércio na jogada. Claro. Um filme que se gastou 400 milhões, claro que ele estará em toda a rede de cinema mundial. Com toda certeza. Um filme que às vezes custou alguns milhares de dólares, ele não estará disputando o mesmo mercado. Essa que é a situação. A grana acaba falando mais alto. Mas o que nós temos hoje, via de regra aí na internet, é o discurso de autoridade. Você fala de uma maneira tal que você não permite que as pessoas discordem de você. Uhum. E se a pessoa discorda, você deleta a pessoa, você bloqueia a pessoa. Então nós paramos de ter a discussão. Pode reparar, nós divergimos várias vezes no nosso grupo de 3, tá? Nós temos um grupo de 3, né? Nós divergimos várias vezes, fazemos piada na divergência, mas ninguém sai do grupo. Tanto é que essa semana eu brinquei, do jeito que tá, não quero mais. O Li saiu, né? Eu li saiu, não quero mais brincar assim. Mas repare, as pessoas não permitem a divergência, pá. Exato. É um direito nosso divergir. Eu não sou obrigado a concordar. Olha que coisa engraçada. Muito do que moldou o nosso comportamento de ficar intolerante à divergência foi o Facebook. Claro. Por quê? Primeiro que o algoritmo do Facebook sugere para você amizades que estão no mesmo rol de gostos. É. Ou seja, você só vai encontrar ali pessoas com afinidade. Com afinidade. E quando surge um outsider, né? Opa, essa pessoa não é do grupo. Cara, eu não quero conversar com você. Mas você não quer ouvir. Você não quer ouvir. Aí você vai lá e exclui, você bloqueia. Então é um discurso de autoridade que nós estamos vivendo hoje. Então, quando o nosso amigo falou sobre a questão da censura, é isso. Nós estamos tendo, por parte do governo hoje, um discurso de autoridade que tem o discernimento, o poder discricionário de dizer isso pode, aquilo não pode, de acordo com o bel prazer dele. Está errado. Ele não pode dizer o que pode e o que não pode. Se você não incorreu em crime, é um direito seu discordar de qualquer coisa. Exatamente. É um direito seu dizer que o sistema eleitoral está errado. Eu não posso dizer para você que o sistema eleitoral é inviolável e ninguém pode falar mal. Eu posso defender, ele é inviolável, mas é um direito seu falar mal. Não é? Claro. É um direito seu falar mal. Você não pode falar mal do sistema bancário? Eu posso não concordar, por exemplo, com o sistema de coeficiente eleitoral. Pronto. Tipo, eu acho isso absurdo. Eu defendo que é legal. Eu defendo que é legal para os pequenos participarem. Entendeu? Olha, a divergência de opinião. Entendeu? Mas é um direito seu falar. O sistema bancário é péssimo. É péssimo. Ele explora, mas um dos melhores sistemas bancários do mundo é o nosso. E tá aí, ó. E você pode discordar do sistema de juros, a cobrança, o spread bancário, você pode discordar de um monte de coisa. Mas é um direito seu falar que não concorda. O que nós estamos tendo um governo que está dizendo para você o que pode e o que não pode ser falado. Porque existe o quê? O crime de opinião. Porra, onde é que nós estamos chegando, cara? E que aí começa a generalizar para todas as áreas, né? Em tudo. Tudo. Em tudo. Por exemplo, a questão da discussão sobre as armas. Agora surgiu uma situação, um decreto é inferior à lei, você sabe melhor do que eu, você está fazendo direito? Sim. E nós estamos sendo obrigados a seguir um decreto. Mas peraí, e a lei? E aí que eu digo, o nosso Congresso é omisso. É omisso, cara. Quer dizer, então hoje uma vontade do Executivo supera a legislação que foi votada pela Casa Legislativa. A não ser que eles considerem isso como
se eles tentem resolver... Porque o nome disso, né, é antinomia. Quando você tem leis que são conflitantes. A menos que eles utilizem, por exemplo, o princípio da especialidade para dirimir essa questão, aí é um absurdo. Mas não cabe nesse caso. Porque o princípio da especialidade, fundamentalmente, é lei específica, né, prevalece sobre lei geral. Tá, mas é um decreto. O decreto não entra. O decreto é para regulamentar a lei que está lá. Mas a lei votada pela Casa Legislativa. E o nosso Legislativo não faz nada. Então, perceba, ele é inoperante. Nós temos um Legislativo inoperante. Eu, por exemplo, defendo que, logicamente, é capaz de me caçarem, mas fecha o Senado Nacional. Fecha, ele é inútil. Ele é arcaico, ele é ultrapassado, ele é uma casa dos lords inglesas. E é um gigante improdutivo. Improdutivo, né? 81 inúteis nesse contexto. Porque nenhum deles fala nada sobre isso. E ele vem sendo improdutivo há muito tempo. Mas claro que vem. Porque, vejam só, eles não vão partir para a defesa da população. Não existe essa defesa. Como foi muito bem montado quando o Oscar Niemeyer projetou Brasília, a cúpula aberta e a cúpula fechada. O Senado é uma cúpula fechada dentro dos estados, inoperante junto à população. E essa nossa cúpula aberta da Câmara de Deputados para a população, ele não escuta os anseios da população. Ele não escuta, ele escuta apenas um grupo que simplesmente estão locupletando esse grupo aí, ó. É por isso que eu digo que, na minha opinião, acreditar na política do jeito que ela é quase um princípio dogmático. É quase um princípio de fé. É inocência total. Porque você precisa rezar para que a pessoa em quem você depositou o seu voto vá cumprir com o papel de tentar ser o seu representante e de que lá conseguirá fazer alguma coisa e de que não vai representar os próprios interesses, né? Eu pergunto, será que ele quer? Cada um é juiz da própria causa, Oli. Viu? Terrível. Thomas Hobbes já falou isso claramente. Cada um é juiz da própria causa na situação em que tiver que julgar. Mas eu digo assim, cara, nós estamos hoje, por exemplo, o Supremo agora votou um monte de penduricalhos para si mesmo. Quer dizer, então eles criam salários para eles mesmos. Onde é que pode, num país como o nosso, a maior punição do juiz ser a aposentadoria? Ser aposentado compulsoriamente. Essa é a punição dada a um juiz. Quer dizer, independentemente do erro crasso que ele tenha cometido, aposentado compulsoriamente. Esse é o castigo dado a um juiz. Mas aonde nós temos isso, cara? Porque não pode ser esse o castigo para o trabalhador comum? Cometer um erro, vou dispensar você por justa causa? Não, você será aposentado compulsoriamente. A partir de hoje você não poderá mais trabalhar, porque você errou na linha de produção, você deixou um defeito naquele automóvel irreparável. Então você será aposentado compulsoriamente. É a mesma coisa. É. Ó, chat já tem gente mandando mensagem. O Éder Vinícius, que está sempre conosco. Boa tarde, doutores. Pablo Oliveira. A Thaís Teixeira mandou boa tarde. O Aristóteles, direto da Grécia Clássica, mandando mensagem. Finalmente conseguimos que o celular chegasse lá. Ele mandou uma pergunta aqui. Professor, tira uma dúvida. O meu edital cobra tipologia textual, mas não fala necessariamente de gêneros. Preciso conhecer os gêneros também ou só tipologia? Passe por alto, tá? Os gêneros. Se ele fala tipologia, só mesmo a forma de organização do texto tipologicamente falando, tá? O Éder mandou: a liberdade de expressão, tal qual a liberdade de escolha, são princípios de cidadania. Se temos direito à escolha do voto, também devemos ter direito de debater o que escolhemos. É lógico, deveria ser assim. Mas a cidadania não são direitos universais. Começa por aí. A cidadania parte de princípios que são direitos civis, direitos que nós chamamos de sociais, os direitos políticos e os direitos humanos. Isso fazem parte do princípio da cidadania. Mas o que nós temos é isso, o que o Éder bem colocou. É um direito seu contestar aquilo que está presente. É um direito seu, independentemente do que seja. Mesmo porque todas as mudanças no mundo surgiram a partir da contestação. Um movimento dialético. Mas mas Pablo, se ninguém discordasse, nós veríamos ainda uma monarquia absoluta. Exato. Nós teríamos um rei com poder de origem divina, um rei que pudesse curar escrófulas, um rei que andasse na rua para as pessoas tocarem nos seus dedos para poder ficar saudável. O mundo tem que ter mudanças, o mundo precisa de contestação.
É assim que funciona. Quando nós falamos em 3 poderes, surgiram exatamente porque o John Locke discutindo a concentração do poder na mão de uma pessoa só. Exato. Agora, nós aqui nas Republiquetas das Bananas, eu sempre fui contra nos chamarem de Republiqueta das Bananas. E hoje eu volto atrás e dou minha mão à palmatória e boto minha língua para morder. É um bando de República das Bananas. Do México para baixo é a Republiqueta das Bananas, sem tirar e nem pôr. Complicadíssimo, né? Olha só, o Durval Alves mandou um boa tarde. Boa E tarde. aqui, ó, eu desconfio de que esse indivíduo que colocou o nome do Senhor Barriga na série, poucas pessoas sabem que Zenon Barriga e Pesado é o nome do seu Barriga na série do Chaves. E ele mora na rua Baleia Branca com Cachalote, tá? Ele fala isso pro seu Madruga uma vez. Eu acho que esse cara é o Dominique Torresmo. Será? Eu sou capaz de apostar. Esse Dominique Torres, meu quiá pra nós, né? Eu acertei ou não? Fala aí depois. Então, Oli, você tem razão nesse aspecto. Eu acho que nós estamos diante de um cenário que ele é complexo porque o debate tem sido tolhido de todas as formas. Tem sido tolhido de todas as formas. E aí, eu vou levantar uma bola aqui que é perigosíssima, mas faz ó que eu tô querendo falar sobre isso, porque eu assisti ontem a este vídeo e ele me incomodou demais, tá? Me incomodou demais. Então eu tenho que começar contextualizando. Não contextualize, vá direto. Não dá. Vá direto, vá na ferida, vá na ferida. A internet nos sacrifica depois. Bem, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que defende os anseios da comunidade LGBTQIAPN+, e inclusive faço questão de utilizar a sigla toda, não importa quantas letras surjam. Aí, ó, acertei. Acertei, ó. Beleza. Aí ontem eu tava assistindo a um vídeo de uma influencer que é brasileira, muito famosa, a Rita Von Hunt, que é, eu não sei se eu posso dizer isso, mas aparentemente é, uma drag. Então, a roupagem dela como drag é de uma mulher mais velha em relação à idade fenotípica do indivíduo, certo? E é uma pessoa muito midiática, porque é convidada para falar sobre filosofia aqui, acolá e tudo mais. O que me incomodou neste vídeo? Ele estava falando sobre um conceito chamado pobre de direita. Todo mundo já ouviu falar, né? Antes de continuar, na minha opinião, se a pessoa quiser ser pobre de direita, ela pode. Liberalidade dela. Não é? Se ela quiser, sei lá, ser satanista, contanto que ela não saia na rua e tente matar alguém, fazer liberalidade dela. Criancinha. Perfeito, tá? E aí ela com uma Barbie na mão, dizendo, olha, essa aqui é uma Barbie. E começa a falar que é uma Barbie, lá, para. E daí diz, na verdade ela não é uma Barbie, ela é uma boneca que custa R$ 2,99. Mas ela se sente uma Barbie. Então, ela, por se sentir uma Barbie, acha que ela tem que defender os interesses da Barbie, sem saber que ela faz parte do trabalho, ela é explorada, e vem trazer todas essas questões. Aí, Oli, a minha cabeça ficou coçando, meu cérebro ficou coçando de ontem para hoje. Eu não fiz esse comentário no vídeo. Eu poderia ter feito. Mas essa pessoa escolheu o pior argumento que ela poderia ter escolhido. Fraquíssimo, né? Para falar isso. Por quê? Tá? É fenotipicamente um homem vestido de mulher dizendo que o pobre de direita não pode ser pobre de direita, mas ele acredita que ele é aquilo. E ele estava tentando demover a consciência da pessoa de acreditar que é aquilo. Ele... tá errado. Alguém poderia vir de longe, assim, ó, cortando essa levantada dele. Passar na roçada, assim. Assim, cara, olha a boneca que está segurando na tua mão, olha o que você está fazendo, depois você olha no espelho. Uhum. Então, quer dizer, que qualquer pessoa, pela autoconsciência,
pode ser aquilo que ela determina ser, mas não nesse caso. Não no caso do pobre de direita. Entendeu? Não pode. Ele não pode. Porque como ele não faz parte daquilo que você está defendendo... O lugar de fala. O lugar ele de está fala. errado. Cara, isso me incomodou tanto, porque geralmente quando eu vejo os vídeos desse personagem, fala coisas inteligentes, sabe? A não ser quando falou do hino nacional, que eu achei que falou uma bosta, assim, incompleta e sem sentido, que também foi outra coisa muito infeliz. Mas... eu não sei, cara, as pessoas se perdem dentro do personagem. Mas eu vejo assim, as pessoas hoje Vou fazem seus discursos com o objetivo de lacrar. Essa é a ideia. Eu quero falar um troço agora que seja irrefutável. Eu só não gosto do verbo que o pessoal usa, que é o lacrar. É feio. Mas é famoso assim, eu quero falar uma coisa agora que eu quero deixar você sem resposta. Quero te deixar impactado. Aí 1-0 pra mim. Você entendeu? É aquela famosa ideia da réplica e da tréplica, mas as pessoas não querem mais. Como se fosse assim um debate. Exatamente. Mas, cara, isso tava... Meu Deus do céu. Os sofistas, que eram os sofistas, já entendiam que o propósito era debater para chegar a um resultado. O problema não é o excesso de debate, é a falta de debate que permite a conclusão errada. Então o que acontece hoje é isso, né? As pessoas querem deixar você sem resposta. Então eu quero falar uma coisa que de repente, por isso até o termo lacração, né? Eu falo de uma maneira tal que você não tenha como contestar o que eu estou te dizendo. É como se fosse um debate, marquei um gol. Marquei um gol, vai lá no meio e começa outra vez. Mesmo porque às vezes o que a pessoa fala é algo tão estúpido que você não tem como contestar mesmo. Tem coisa que não dá para contestar. Né? É aquilo que eu sempre falo, com duas pessoas você não pode discutir. Com quem tem razão e com os idiotas. Exato, essa tua frase é sensacional. Nós vamos colocar isso numa caneca. Mas não é verdade? Dole. Só não discuto com duas pessoas, os que têm razão e os idiotas. Mas não é verdade? É verdade, é verdade. Mas é o que acontece. Então as pessoas hoje estão agindo de uma maneira tal que elas querem calar a boca dos outros. Então elas falam independentemente de qualquer outra situação, porque elas não querem argumentos e contra-argumentos, elas querem só ter razão. Então nós fazemos só discurso de autoridade. É o que eu vejo hoje. A segunda pergunta que eu recebi pelo Insta foi uma provocação. Opa! Um dos seguidores pediu: eu gostaria de que vocês falassem sobre capitalismo e saúde mental. Hoje. Capitalismo e saúde mental. Mas de onde é que ele quer chegar? Ele quer chegar ao ponto de que a forma como nós estamos vivendo o capitalismo hoje, né? Esse capitalismo de dados, esse capitalismo de performance, esse capitalismo teatral, né? Como ele é exauriente da saúde mental das pessoas. Eu tenho algumas opiniões, eu posso iniciar e você vai martelando, tá? Coisas que me incomodam. Eu tô ali mexendo no meu celular porque eu quero assistir vídeo para dar risada, né? Quero ver vídeo cacetado, quero ver bichinho fazendo coisinha engraçada e tal. De repente eu subo e aparece um corte do Thiago Finch dando uma entrevista pro podcast do Vilela, meu brother Vilela, um abraço pra você, em que ele fala assim: eu deixo na minha conta bancária, com uma cara sedutora, apenas o necessário para eu sobreviver durante o mês. O resto eu invisto. E aí o Vilela pergunta para ele: de quanto você precisa para sobreviver por mês? Aí ele olha para a câmera: 80 mil reais. Eu gasto 80 mil reais para sobreviver. E o resto eu vou investindo. Passei, porque eu perdi a porra do meu tempo vendo esse cara. Parece outro maluco. Aí esse maluco fala: porque o cara quer ficar milionário, mas ele não quer trabalhar. Ele não quer acordar às 5 horas da manhã. Você quer ficar milionário? Acorda às 5 horas da manhã. Você tá sem ter o que fazer? Vai vender água na rua. Fulano de tal não vende água na rua, já não tá milionário? Por que você não tá fazendo a mesma coisa? Você passa de novo, parece lá um menino da idade do Gustavo falando: eu ganhei o meu primeiro milhão 2 anos depois que eu comecei a investir. Com que idade você começou a investir? Comecei a investir com 13 anos. E você já ganhou o seu primeiro milhão? Não, hoje eu já tenho muito mais do que isso. E a pessoa que está olhando aquilo,
que é teatral e que vende, é performático, né? E que, de certa forma, esfrega na cara da pessoa comum que ela é uma fracassada e que ela não faz parte desse mundo brilhoso, isso gera um desgaste emocional muito grande, porque a pessoa fica insatisfeita com a própria vida, insatisfeita com o próprio trabalho, insatisfeita com quem ela é, insatisfeita com tudo. Mas essa é a felicidade 100% das redes sociais. Exato. A felicidade 100% das redes sociais é uma imbecilidade. Ninguém é 100% feliz todo o tempo. Concorda comigo? Com o seu certeza. Cachorro morreu, Desenvolve. você está feliz? Seu cachorro morreu, você está feliz? Não. Mas você é uma pessoa feliz. A felicidade é um somatório de momentos. Se no final da sua existência você fez um somatório e concluiu que os momentos bons foram melhores do que os momentos ruins, você teve uma existência feliz. Exatamente. Agora, a felicidade 100% não existe. Apenas os idiotas é que têm felicidade 100%. A felicidade não é momentânea, né? A alegria é. A alegria sim. Você conta uma piada, nós vamos dar risada nesse momento. Não significa dizer que vamos passar rindo o resto do dia. A gente não é idiota para isso, entendeu? Mas o que eu vejo assim, as redes sociais hoje, independentemente da questão capitalista ou não, mas as redes sociais nos criaram hoje uma situação dessa busca da felicidade plena e total. Tanto é que as pessoas entram nas redes sociais exatamente com esse objetivo, para ver a vida que os outros estão levando. A discussão hoje do dia é: Neymar vai ganhar R$1 milhão ao dia. Essa é a discussão do momento. Aí o que as pessoas analisam? Nossa, mas veja lá, o Bill Gates não tem formação nenhuma. Mas nós analisamos a regra pela exceção. Não é assim que funciona. Todos os jogadores de futebol são milionários? Não. A média do jogador de futebol brasileiro é um pouco acima de 2 salários. Confere, Carlão. Carlão é um jogador de futebol profissional. Cadê o Carlão? Tô mentindo, Carlão? A média é de 2 salários. Tem uns que não ganham salário mínimo. E as pessoas analisam que todos os jogadores de futebol serão os Neymares da vida. Elas olham a glória. Exatamente. Então o que nós temos hoje? Essa situação, por exemplo, de você vivenciar a vida do outro como se fosse a sua, isso é um absurdo. São as famosas vidas de novela, né? Tudo é lindo, maravilhoso. Agora eu digo assim, dentro do celular que você vai passando, aparece uma coisa que não tem nada a ver, isso é o sistema que nós temos hoje que ele tenta vender. Ele tenta vender. Qualquer imagem hoje é vendável. Como, por exemplo, há pouco tempo atrás tinha uma influencer vendendo a água que ela tomou banho. E o que eu fico mais pasmo são as pessoas comprarem a água que ela tomou banho. Ela comprou. Aí eu pergunto assim, mas a troco do quê? Com qual objetivo? Será que a vida da pessoa é tão vazia que ela precisa comprar a água do outro? Mas aí que tá, Oli. Eu falava sobre isso com a Bárbara há algum tempo. Ela me perguntou: Pablo, por que será que tem tanta gente que segue fulana de tal? Uma pessoa lá, sei lá quem que era, se ela... Enfim, uma influencer qualquer. Eu falei, na minha opinião, é porque as pessoas projetam o sucesso que elas gostariam de ter na vida da outra pessoa. Elas se realizam vendo a felicidade da outra pessoa. Se realiza pela felicidade alheia. Entende? Por quê? Porque ela já não é mais uma pessoa. Ela é um autômato. Ela está olhando para uma tela e falando: nossa, olha que magra. Nossa, olha que bonita. Nossa, olha onde que ela está viajando. Que coisa mais maravilhosa. Onde será que ela vai estar hoje? E aí começa a ver. E tudo isso que a pessoa vai pintando de beleza é um entretenimento que preenche o vazio existencial daquela pessoa. Aquela americana agora, não sei com quantos milhões de seguidores, falando sobre a vida, a beleza, que se matou. Ela era altamente depressiva. Então ela tinha um personagem para a rede social e depois, por si só, ela era altamente depressiva. E aí? Aí eu vejo assim, as pessoas acham aquilo interessante, as pessoas dão crédito a isso. Gu, alcança o café pra gente ali. Entendeu? E eu digo assim, por exemplo, não vou citar o nome do artista por uma questão óbvia. Eu estava no aeroporto em Porto Alegre em direção a Curitiba. E um artista estava ali de óculos escuros, chapéu, se escondendo para que as pessoas não vissem. Obrigado. Né? Então é aquela velha máxima, o cara busca a fama para depois tentar se esconder da fama. Né? Aí, por um azar dele ou não, ele veio sentar do meu lado. Eu simplesmente sentei, abri um livro e em nenhum momento eu olhei para ele.
Ou seja, eu acho que ele se frustrou pensando, será que esse velho não me conheceu? Será que esse velho não sabe quem eu sou? Mas vejam só, a maneira... velho, filha da puta, eu sentei do lado dele, não vai me pedir autógrafo. Mas não olhei pro lado, eu abri meu livro como se não tivesse ninguém do meu lado. E fiquei ali só curtindo o meu livro. Mas eu digo assim, mas aquela exposição que ele fazia lá fora, tentando chamar a atenção. E as pessoas indo em cima, massageavam o ego dele. Claro. Você entendeu? Agora eu vejo assim, pra que isso? Você sabe que aqui Cascavel é uma cidade campeã de ignorar as pessoas. Sim. Ela é campeã de ignorar as pessoas. Será que vence Curitiba? Cascavel é mini Curitiba, né? É Curitiba do interior. E aí eu tava uma vez na academia, treinando, e de repente chegou o cara da dupla que cantava a música do Camaro Amarelo. O do cabelinho mais compridinho. Não sei, cara. Eu sei lá qual dos dois que é, porque é sempre um nome assim, em dupla, né? Coitadinho, judiação. Tadeu e Tadano. Manda nome aí. Tá na beira e já caiu. Danilo e Danojo. Enfim, entrou o cara com segurança pra ele treinar na academia. Aí tava o cara lá, fazendo exercíciozinho dele e o segurança assim do lado. O cara não contava que ele tava em Cascavel. A cidade que mais... Aqui, ó. Fecha aqui em mim, Gustavo. Cascavel. A cidade que mais te ignora no oeste paranaense. Ele não contava com isso. E naquele horário, cheio de menina. Então ele pensou, eu vou entrar, vai todo mundo vir pra cima de mim, bababá. E ficou lá e posando de gatão. E eu tava treinando, eu tava do lado de um grupo de meninas. E elas viram o cara fazendo pose, viram segurança. O comentário de uma pra outra foi... Olha que idiota. Olha que tongo. E as pessoas passavam por ele e não davam bola, né? E isso desmonta a pessoa que é baseada no próprio ego. Claro que sim. Imagine. O Richard Senet falava que no livro Declínio do Homem Público, que hoje o mundo é um palco e todo mundo quer ser o protagonista assim dele. Funciona, e não é assim que o mundo vive. O que a Thaís comentou ali? Que isso é uma coisa que ela não suporta também. Essa história que eu estava mencionando do... Das redes sociais. As redes sociais criaram uma regra. Hoje todo mundo é obrigado a ser feliz. E 100% do tempo. Todo momento. Olha aqui, ó. O Vitor Hugo mandou sobre a verba do Fundeb. Vocês poderiam comentar sobre o que a respeito da verba do Fundeb? Esse é complicado. Essa que vai, Fundo de Participação dos Municípios em relação à educação, né? E uma boa parte dessa grana acaba sendo desviada, né? Sempre, por incrível né? que pareça, né? Que novidade é essa? Pois é, rapaz. Desvio de dinheiro no Brasil. Piazada, você já tinha ouvido falar disso? Existe, não, né? Pois não. É uma coisa que saiu sem ver. Eu acho que eu devo ter visto alguma coisa nas republiquetas vizinhas aí. Só pode. Tem um livro chamado Tiranos e Tiranetes, muito bom. Ele conta sobre as republiquetas da nossa América. E aí nós temos que alguns países daqui resolveram criar também títulos de nobreza para imitar a nossa Europa. Nós criamos Conde das Bananas, o Duque dos Abacates, Visconde do Abacaxi. Então você veja, até nisso nós tentávamos copiar a Europa. Talvez tenha vindo daí o Visconde de Sabugosa. Pode ser. Não digo que não. Você viu ali o candidato que venceu as preliminares na Argentina? Vi. Assisti a um vídeo dele hoje que eu achei impactante, cara. O cara tem um discurso bom. Mas o vídeo que eu assisti, ele tinha colocado numa parede assim, ó, o nome dos ministérios. Tá, eu concordo que vários ministérios de fato são inúteis. Mas depois que ele arrancou o Ministério da Saúde... Mas ele está atrelado ao Ministério da Economia, né? Veja bem, tem a justificativa do processo, né? Ele coloca alguns setores que foram desmembrados junto com a economia e fazenda, que é o planejamento. Sem planejamento, você não pode investir nessas áreas. E assim, ó, para mim, a Argentina está mostrando o caminho... Eu não sei se... Cara, não vai ser nem bonito eu falar isso. O caminho do que está acontecendo e do que vai continuar acontecendo com o Brasil. Você teve América Latina. Você teve um presidente de direita, ficou 4 anos, saiu.
veio um de esquerda. Que volta depois para o direito. Ficou 4 anos, vai vir um de direita. E vai ficar nessa. Direita, esquerda, direita, esquerda. A Europa pendeu para a direita. Pendeu para a direita. Para a direita. As eleições na Espanha agora, por mais que a nossa mídia tentou deturpar o processo eleitoral, mas ele pendeu para a direita. A Alemanha para a direita, a Áustria para a direita. Mas é que, como eu disse, isso é um movimento que vai acontecer até que nós tenhamos novamente um exaurimento da postura da direita, até você ter uma alternância. Isso vai acontecer naturalmente. Mas eu vejo assim, Pablo, o que está acontecendo na pauta da esquerda hoje, a esquerda mais radical, que acabou entrando em alguns países, é uma pauta que ela não tem como sobrevivência. Como sobreviver? Não tem. É aquela velha máxima, não é empobrecendo o rico que você vai melhorar a condição do pobre. Você lembra daquilo que eu falei do identitarismo? É isso aí. Não tem como. Para quem me ouve discutir sobre isso, e nós acho que nunca escrevemos aqui o conceito de identitarismo, então aqui vai. Fundamentalmente, o identitarismo é uma segmentação por identidades singulares e específicas dentro de determinado segmento. Então, em vez de eu falar, por exemplo, sobre pessoas da classe trabalhadora, eu vou segmentar. Então, a minha luta não é pelas pessoas da classe trabalhadora. A minha luta é por pessoas que são da classe trabalhadora, mas que também fazem parte da minoria X, que dentro da minoria X fazem parte da minoria X linha, e que tem a outra minoria X 2 linhas e mais uma linha dentro desse X de minorias. Então, chega um momento em que não existe diálogo mais, por exemplo, dentro do movimento LGBTQIAPN+. Você tem um rótulo grande que abarca tudo, mas perde o diálogo entre diferentes identidades. Você não tem mais diálogo, por exemplo, dentro da comunidade, sei lá, X, PAN, entendeu? Isso vai se perdendo. Por quê? Porque cada um, ao defender uma pauta identitária, exclui a grande pauta. E é por isso que eu digo e sempre falo que toda a esquerda será, se continuar dessa forma, se mantiver nessa tendência, vai se destruir de dentro para fora. É um movimento que vai se destruir de dentro para fora. Como já aconteceu em outras vezes. Já. Como a própria direita também se destruiu. A partir do momento que você radicaliza qualquer lado, Pablo, você radicalizou, a tendência é que ele vai se destruir em 2 ou 3 gerações. Isso é fato. O que nós estamos vivendo hoje é um jovem que vivenciou sempre esse lado esquerda. Esse lado esquerdo, o jovem vivenciou só isso, ele não tem outra opção. Tanto é que nós tivemos, durante 4 anos, uma série de narrativas. Não que o governo tenha sido bom, não estamos discutindo o governo nem política de governo, mas ele viveu de narrativas. E agora nós estamos vendo que as narrativas estão indo por terra. Então o que nós temos hoje? A América Latina, que saiu na frente com as pautas da esquerda, ela está se voltando novamente à linha conservadora, como a Europa está fazendo. E detalhe interessante, se você pegar a história da Inglaterra... Como está acontecendo nos Estados Unidos também. Exatamente. Os Estados Unidos hoje, você pegar o governo Biden hoje, ele está totalmente deteriorado. Ele está deteriorado. Mesmo porque o Biden, ele nunca foi um representante de esquerda, né? Você tinha... Nunca foi? Não, acharam que era. Outros candidatos lá. Na verdade, ele só foi a figura para fazer oposição ao Trump. Que não tinha um passado que pudesse atrapalhar a sua ascensão. Inclusive, foi hoje, que expediram mandado de prisão do Donald Trump. É hoje? Hoje. Baseado em... Eu não li a matéria toda, só li a cabeça da notícia, peço desculpas já para a galera. Eu não li também, não vi a base pelo qual foi feito isso. Mas eu vejo assim, são discursos que nós fazemos. Você pegar a pauta globalista hoje, é uma pauta que está criando uma série de regras internacionais e deixando de lado as fronteiras. Então essa pauta globalista que está deixando de lado as fronteiras, ela acaba não tendo eco.
Por qual motivo? Porque como é que você vai falar, vai discutir questões hoje de identidade ou questões de gênero no Afeganistão? Comandados pelo Talibã, que criou uma série de regras novamente para as mulheres. E quando em 2021 o Talibã chegou ao poder, nós tivemos discursos nos Estados Unidos dizendo o quê? Não, o Talibã agora é mais democrático. Mas você lembra? Na retirada das tropas. Foi essa discussão que surgiu na época. Aí, na época, o cara do líder do Talibã disse abertamente que a democracia não combina com as propostas do Talibã. E olha o que nós estamos vivendo aí. Veja o que nós estamos vivendo no Afeganistão. Exato. Agora, e o nosso mundo americano no silêncio? O mundo europeu no silêncio? Então, percebam, são situações que nós estamos vivenciando que a gente vê que essa pauta globalista dessa linha de esquerda não respeitando fronteiras, ela tem um nicho de ação. Mas é porque agora, na Europa, você está com alguns problemas, né? Você está com o problema da guerra lá naquela parte mais ao leste, e você está com um problema gigantesco da França tendo que sambar por causa dos conflitos que eles estão patrocinando na África. Sim, mas há décadas eles fazem isso. Exatamente. Tanto é que o afastamento da Inglaterra da União Europeia foi o quê? Não foi uma coisa assim do nada. Ela se afastou do conflito que a Europa está vivenciando. As questões étnicas que estão acontecendo na Europa não estão atingindo a Inglaterra. Ela está vivendo um mundo à parte. O líder do Níger, que foi assassinado, né? Mali não pode ter a própria soberania dentro do território, né? Que é o Macron que controla aquilo lá. Sim, é um absurdo. Essa região que envolve... É Mali ou Mali? Para mim é Mali. É porque eles falam Mali no dialeto deles. Ai, que chique. Mali. A região do Sahel, que você pega nessa área do centro da África, que separa o norte muçulmano do sul cristão, é uma terra de ninguém. É Mali, Burkina Faso. Fala Burkina Faso. Como eu erro. Faso, qual que é? Benin. Tá? Não, e é muito interessante, porque acho que eu mandei um vídeo para você de um africano no metrô de Paris falando: França não tem petróleo, França não tem produção de porcaria nenhuma a não ser os vinhos. Exatamente. Né? Então o amanhecer e o anoitecer da França dependem do mundo africano. Por que o Putin grudou na África? O Putin não tem... Ele não é bobo, cara. Ele pode ser qualquer coisa menos bobo. Menos bobo. E detalhe, hein? A família dele está no poder desde os Romanov. Olha que é mais. Que tal? Tá participando do poder na Rússia desde os Romanov. O nosso brother, o Zenon Barrigue Pesado, falou: para mim, os melhores governos pós-redemocratização foram Itamar Franco, FHC e Michel Temer. Precisamos de estadistas e não populistas. Infelizmente, o povo brasileiro gosta de espetáculo. Gosta de torcer. Política, infelizmente, no Brasil, é sinônimo de torcida. É torcida, cara. Eu vejo assim, alguns senões, né? Exceção feita ao FHC, que foi eleito, Itamar Franco herdou. E o Michel Temer herdou também. O nosso MDB participa do poder desde a redemocratização, sempre herdando o cargo. É o caso do Sarney, que não deveria nem ter sido presidente, tá? Mas eles acabaram emplacando vários presidentes do MDB, do nosso centrão, né? Sem nunca ter tido voto. Ele simplesmente vai no vácuo por ser vice, né? Mas a questão do estadista ali, questão de estadista não dizendo se o governo prestou ou não, mas o estadista, no caso, teria sido o Fernando Henrique. Talvez o grande estadista que o Brasil teve desde o processo da redemocratização para cá. Não tenha sido um governo maravilhoso, claro, mas como representante de Estado, ele tinha uma postura muito típica de um estadista americano, por exemplo. Então, a maneira como o cara se colocava perante as questões sociais, sem falar bobagem e sem dar discursos de, como você mesmo não gosta, discursos de lacração, né? Sem ficar falando bobagem. O que é tão difícil no Brasil, né, Oli? Ele seguia a liturgia do cargo. Ele seguia a liturgia do cargo. O que é tão difícil no Brasil, você ter um presidente que não foi eleito por torcida,
você ter um presidente que siga a liturgia do cargo e um presidente estadista. Pronto. Porque, assim, um presidente estadista é aquele cujas decisões nem sempre serão as mais agradáveis. Mas são técnicas. São técnicas. Exatamente Isso é uma coisa muito, muito sensível. É técnico. O que ele está fazendo é técnico. Pode não agradar a todos, mas tecnicamente falando, para a maioria é bom. É isso que nós temos que ver. Ele lidava sempre com as questões das relações nacionais. O que é bom para a relação nacional nossa. O que é bom para o Estado, portanto, é bom para todos. A ideia nossa é essa. O que nós temos hoje são discursos, né? Você faz discursos para a sua militância. Então, quando você faz discurso para a sua militância, o cara está lá só para aplaudir. Quer ver? Vamos pegar aqui 2 pontos que, na minha opinião, são discursos populistas para a própria militância, que são a coisa mais imbecil do planeta. Eu vou começar pelo Lula, que é quem está no poder agora. Lembrando, como eu sempre digo, critique quem está no poder agora, não quem estava antes. Porque quem estava antes, você tem que criticar na hora que ele estava no poder. Então, tipo, tava o Bolsonaro no poder, eu estava lá criticando o Bolsonaro. Agora eu tenho que criticar o que o Lula faz. Ai, governo? Sou contra. Eu sou contra. E aí, assim, ó, foi lá o Lula e tentando agradar a sua base militante mais forte, vem e faz uma defesa do governo da Venezuela. É inconcebível. Não tem cabimento. É tão inconcebível quanto você ter, no governo anterior, o Bolsonaro ter metido o pau na China, que era o principal parceiro comercial do Brasil. E depois vai lá. Né? Isso é uma imbecilidade, cara, porque hoje você não fala mais num pedacinho de terra ali e ninguém mais fica sabendo. Você tá louco, rapaz. Tá louco. Isso voa. Tá louco. Isso voa. Então, esse tipo de discurso nem deveria existir por parte de um representante do país. Não deveria existir. É a liturgia do cargo. Deveria ser uma pessoa arrazoada, uma pessoa que fala de forma técnica, que não vai sair fazendo piadinha, imbecil em qualquer lugar. Que é o que nós estamos vivendo hoje. E sem querer voltar, vivíamos na época também. Exato. Fazia piadinhas que não tem nada a ver. Essas piadinhas que não tem nada a ver não combinam com o cargo. Então, dos 3 aqui que o Zenon colocou, não é? O FHC teria sido o estadista brasileiro. Ele fez outra pergunta aqui, ó. Professores, os senhores não acham que no futuro poderemos ter uma nova Guerra Santa, como foi a Guerra dos 700 anos? Já que o Ocidente está diminuindo e o Oriente Médio a todo vapor junto às ditaduras? Você acha, Uli, que é possível haver uma Guerra Santa futuramente? Veja assim, eu imagino assim, a Guerra Santa nos moldes como nós tivemos, que é o famoso jihad, né? A Guerra Santa, a primeira questão que nós temos, ela não é uma guerra de conversão. Esse é um dos grandes erros que eu vejo no jornalista brasileiro hoje, é falar que a Guerra Santa é um empreendimento cujo objetivo é converter você. Não. A Guerra Santa é uma guerra do fiel contra o infiel. Então, se eu sou islâmico, você é o infiel, porque você não é islâmico. A nossa guerra será santa. Se você é católico e vai brigar comigo, a sua guerra é santa, porque eu não sou da mesma fé que você, mas você não está tentando me converter. A guerra santa é nesse sentido. Mas hoje nós temos, por exemplo, que o crescimento islâmico hoje, ele se deu numa proporção muito maior do que o cristianismo retraiu, outras religiões não tiveram o mesmo crescimento, mas por motivações religiosas não. Eu não vejo por que hoje você pudesse encadear uma guerra santa, em função basicamente do quê? Que o Oriente Médio hoje, para se pegar, e o norte da África, tem uma dependência muito econômica, como você mesmo disse agora há pouco, nada acontece numa questão de porção de terra isoladamente, que eles não conseguem mais viver isolados. Não tem mais como, por exemplo, o Oriente Médio vai se fechar só no seu petróleo. Ele não tem o resto. Eles importam água, eles importam terra da África, porque eles não têm terras férteis. Então, percebam, são situações onde o mundo está realmente globalizado. Então você não conseguiria mais viver isolado. E fazer uma guerra santa de conversão nesse sentido, eu acho muito difícil. Porque nesse sentido, talvez os princípios econômicos suplantam os princípios religiosos. Totalmente. Por exemplo, os muçulmanos guardam a sexta-feira. Mas, no entanto, todas as transações comerciais também acontecem na sexta-feira.
Os judeus guardam o sábado, algumas outras religiões guardam o sábado, mas as questões comerciais não são deixadas de lado. Então percebam, é uma situação hoje onde a economia é muito forte. Você pegar a China hoje, vamos isolar a China? Como? Vamos isolar a Coreia do Norte? Como? A Coreia do Norte utiliza o armamento como meio de negociações para alimentos. Só não deu certo a época do Trump. Quando ele disse, vou usar as armas, o Trump disse, então vamos. Aí ele falou, não, veja bem, vamos conversar. Por qual motivo? Que sempre foi uma arma que ele utilizou como política. Entendeu? Mas o que nós vivenciamos hoje é isso. Podemos deixar de lado a China? Não. Mas a China não tem liberdade política, não tem liberdade de expressão, a censura é muito forte e o interior da China ninguém conta para nós como é. Nós só sabemos que a China tirou 600 milhões de pessoas da linha de pobreza, mas nós não sabemos os outros 700 milhões em que condições estão. Desses 700 milhões, será que 100 milhões não estariam numa linha de pobreza ou abaixo dela? Por exemplo, algumas regiões no interior da China, pela política do filho único que não existe mais, a diferença entre homens e mulheres é muito grande. Tanto é que o dote, que é uma instituição proibida na China, nas regiões interioranas onde faltam mulheres, o dote disparou de preço. Ah, é? É, inflacionou o dote, porque não tem mulheres. Ah, faz sentido. Não tem mulheres, por quê? Porque o infanticídio era muito comum. Tanto é que no interior da China haviam placas de outdoor dizendo que não matem suas filhas, abandone-as. Então eles faziam a proposta de você abandonar as meninas, porque existem instituições de caridade que recolhiam nas beiras das estradas e nas ruas sacolinhas ou pacotinhos que pudessem ter meninas ou crianças com lábio leporino, que os chineses simplesmente abandonam. E na política do filho único, por que eles abandonavam? Porque não há previdência social. Se não há previdência social, como é que o casal de velhos vai viver? Então, por tradição, o filho mais velho cuida do casal de pais. Aí a infelicidade nos trouxe uma menina. Então eu não vou contar que ela nasceu. Mas se eu não contar que ela nasceu, ela não pode ir para a escola, ela não tem saúde, ela não tem roupa. Então essas meninas eram vendidas para a prostituição. Porque o pai não tinha como sustentá-la, mas o pai não queria matar. Então ele abandonava. Aí surgem organizações pedindo para não abandonar. Olha quem agora chegou. Repare. Ô Edu, ô meu Eduzão. Agora repare só. Agora o trio tá completo. Agora ficou completo. Então nós voltamos então na semana que vem. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau. O que você vai fazer aqui? Já acabou? Já acabou? Tá fazendo o que aqui, metido? Eu não sou só metido, mas sou comprometido. Olha! Com os meus amigos. Do brejo. Agora repare só. É um minhocão do brejo. O que é isso? Minhocão Não do conheço brejo, esse nunca termo. viu? Não. Boi do cu branco, você conhece? Não, também. Aquele boi metido da manada. Ah. Você olhou para um boi metido, é o boi do cu branco. Mas não era pra eu ter vindo? Tem aquele brejão, já acabou. Tem aquele brejão enorme, aquele minhocão que foi dando por cima. Eu vim com amor, coração aberto pra ouvir Nós vocês. estamos aqui de amor, aqui, ó. Já. Nós já enchemos de Do amor. Lula? Aí, ó. Olha lá. Paz e amor. É bolsominion, né? Mas então, Pablo, e ninguém fala dos defeitos da China. Por qual motivo nós não falamos dos defeitos da China? Grana. Grana. Eu não sei se o número continua o mesmo. De cada 4 sacos de cimento produzido no mundo, ela consumia 2. Cada 3 porcos abatidos, ela come 1. De 4 frangos, ela come 3. Tem que vender para a China? A China, então, vamos fazer de conta, ó. Fecha os olhinhos. Nós não estamos vendo as cagadas que a China faz. Eu não sei o que eles estão fazendo, eu só A Organização eles. Internacional do Trabalho não fiscaliza os banheiros na China, cuja porta é cortada ao meio. Então você vai no banheiro na China, nas indústrias, e a porta é cortada ao meio, para que você não fique no celular. Existem na China hoje os órfãos de pais vivos. O pai vai trabalhar na construção civil, dormindo em containers, que ele tem autorização para permanecer apenas 6 horas dentro do container. Porque a cada 6 horas troca o grupo que vai dormir. Turno. Troca o grupo que vai dormir. Só que ele não tem autorização para voltar para casa, somente para mandar o dinheiro. Então são os órfãos de pais vivos. E o mundo ocidental não vê? Por que não vê? Ah, isso não está errado. Porque existe grana. Porque existe grana, então isso não está errado. Então essas são as situações que nós vivenciamos hoje. Aí eu pergunto para você, e onde é que está a pauta globalista que não cobra a China? Cadê? Cadê a cobrança? Bater na porta da China, cadê, China? O banheiro cortado ao meio. Está dormindo com um travesseiro de dólares. Aí que está o detalhe. Então essa é a estrutura que nós estamos vivenciando. Pá. Né? Aproveitar que o Tessaro chegou, podemos trazer aquele assunto do grupo ontem.
Qual? Pra debater aquela mudança da OMS, da Anvisa, foi da Anvisa? O SUS agora vai SUS. tratar o candomblé? Vou ter atestado do pai de santo que eu tenho que ficar em casa agora. Mas, Pablo, vejam só. Tem coisas. Procura pra nós aí, Carlão, só pra gente saber como é que é a notícia precisamente. Coloca aí SUS... Candomblé. Candomblé. SUS candomblé. É que a questão do candomblé agora será considerada um tratamento alternativo. Foge daquela pagelança que você colocou. A pagelança faz parte de um processo cultural. Mas, por exemplo, o Brasil hoje, com as questões alternativas de tratamento, o candomblé vai ter assistência do SUS. Mas peraí, nós chegando, não estou menosprezando a questão da religião, mas é como se você colocar a pagelança também sendo atendida pelo SUS. Aí é um direito seu, então, chamar o pajé. Mesmo... Qual é a notícia aí que o SUS vai adotar? Mesmo que você não seja do grupo. Então, por exemplo, os tratamentos alternativos de câncer. Já reparou? Que as pessoas têm várias alternativas e a pessoa, quando tem, apela para tudo. Sim. Agora, o cara não vai usar, então, essa mesma situação? Então, veja, nós estamos criando algumas ideias para nós aqui que, em alguns momentos, beiram o ridículo. Pá. Beiram o ridículo. Um troço que não tem cabimento. Aí, ó. É um Conselho Nacional de Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Eu Tá, pergunto o aqui. que está dizendo a resolução? Conselho Federal de Medicina vai dizer o quê? Quer reconhecer como religiões afro como complementares ao SUS. O pessoal discutia, o Conselho Federal de Medicina chegava a discutir a questão da ivermectina ou não no tratamento da Covid. E agora, a pagelança? E agora o candomblé? O que o Conselho Federal de Medicina vai dizer para nós? Isso pode? O 46 versa sobre atendimento de espaços como terreiros, barracões e casas de religião como a primeira porta de entrada, para que os mais precisem de um espaço de cura para o desequilíbrio mental, psíquico, social e alimentar. Reconhecer as manifestações de cultura popular dos povos tradicionais de matriz africana e as unidades territoriais tradicionais de matriz africana. Mas isso já é. Com equipamentos promotores de saúde como cura complementares do SUS, no processo de promoção da saúde e primeira porta de entrada para os que mais precisam de espaço de cura para o desequilíbrio mental, psíquico, social e alimentar. Desequilíbrio. Respeitar as complexidades inerentes à cultura dos povos Então, tradicionais. depressão. Manda o link para mim essas aí no coisas. WhatsApp, Carlos, que daí eu vou ler essa parte pra galera. Depressão, essas coisas. Então, a porta de entrada pode ser, né, o terreiro, né, que esse é o termo técnico, né? A grande verdade é que as religiões todas são muito bem-vindas para ajudar as pessoas e tal, mas quando a gente cai fora da ciência, esse é o grande perigo, né? A gente começar a acreditar em charlatões, não que as Tratamento religiões... com ozônio. Exato. Ozonioterapia agora que aprovaram, e aí todos os conselhos médicos vieram e falaram, cara, isso não tem comprovação em lugar nenhum do mundo, faz mais de 100 anos que buscam e não conseguem, como que conseguiram aprovar no Brasil, né, e tal. A grande questão aqui é assim, né, se um conselho de medicina, um conselho federal aí da saúde coloca isso como uma porta de entrada, significa que eles não podem ser processados por charlatanismo, viu? Aonde que vão chegar? Ó, deixa eu vou ler aqui exatamente Aí, agora não é mais charlatanismo, esse ponto. que é aquilo, eu vou buscar um tratamento nesses lugares, o cara promete que eu vou sair curado, depois eu... Acabou o charlatanismo. Exatamente. Posso fazer operação espiritual. Você viu de onde Posso sai? tirar tripas de você. Loucura, né? Você estava chorando? Tava. Tava mesmo? Tava? Tá com o olho vermelho, cara. Sim. Pô, Tô surdo, Quer um cara. ombro amigo? Não, agora não. Quer um colo amigo? Quer um colo amigo? Ó, eu vou ler exatamente o que diz o ponto 46 lá. Reconhecer as manifestações da cultura popular dos povos tradicionais de matriz africana e as unidades territoriais tradicionais de matriz africana, terreiros, terreiras, barracões, casas de religião, etc., como equipamentos promotores de saúde e cura complementares do SUS, no processo de promoção de saúde e primeira porta de entrada para que os que mais precisavam do espaço de cura para o desequilíbrio mental, psíquico, social, alimentar e com isso respeitar as complexidades inerentes às culturas e povos tradicionais de matriz africana, na busca da preservação
Instrumentos estes previstos na política de saúde pública, combate ao racismo, à violação de direitos, à discriminação religiosa, dentre outras. Mas as questões culturais já estão pacificadas. O que eles Olha, estão colocando bicho. aí é você fazer tratamento via SUS. O dado que levantou aqui, de 30 milhões de homens a mais do que mulheres, é na média, viu? As grandes cidades, elas têm um equilíbrio. O interior é onde há o problema em relação às mulheres. Oi, Gisele. Muito obrigado. Viu ali? Complicado. Comentário Aham, vi, sim. O Éder Vinícius falou, é aquela conversa do Estado ser laico. Laico não significa que ele professa uma religião, mas que ele garante o direito de você professar qualquer religião, Da maneira como você achar melhor. da maneira como você achar melhor. Então, o fato de o Estado conceder esse direito aqui é mais um reforço dessa laicidade. Não vale para a França, tá? A França proibiu o uso de lenço. Ah, é verdade. A França proibiu o burkini. E você viu que louco essa ideia da França? Como em qualquer lugar, você proíbe, dizendo assim, a justificativa, para que não gere... A desigualdade. Isso, para que não gere discriminação. Olha que Mas a loucura. França Foi pro- esse o argumento. Mas a lei Caralho, francesa... Não use burca, não use o lenço, né? Fica todo mundo igual. Para todo mundo ficar igual, mas na verdade é assim, para dizer o seguinte, porque isso incentivava que eles sofressem discriminação. Isso não é discriminação, você tirar, em vez de você criar um ambiente plural, que é isso que vai criar Não. as pessoas a conviverem bem com a diferença, ensiná-las a conviver com a diferença, você não. Você fala, ó, vocês não podem usar burca. Então, dando a entender, na verdade, olha, eu vou te discriminar agora. Você não pode usar burca porque os outros vão te discriminar. Então, eu, Estado, digo, não use burca. Vamos pegar outra pauta, então. Que loucura. Não seja negro para não ser discriminado. Se você for gay e sair na rua dizendo que Isso. você é gay, não sai na rua dizendo que Isso. você é gay. Exatamente. Senão você vai ser discriminado. Olha que loucura, cara. E na França, que é o berço das liberdades. Mas a gente França tava faz tempo que está perdida, né, Viu, a cara? gente estava discutindo agora a França aqui, eles estão envolvidos com a impossibilidade do dirigente do Mali de tomar as decisões dentro do próprio território. Ah, é verdade, na Envolvido África. no Aham. negócio do Níger lá. Níger. Cara, uma revolução louca acontecendo e a França segurando ali, ó. Tem arma russa no Níger. É. Isso é verdade. Ou isso. ali derruba as pranchas Pegar da uma galera. russa. Não, mas- o não, mas Macron isso- não pode assistir a esse podcast. Tem arma russa no Níger. Nós temos hoje três países, via ontem isso, um documentário bem interessante, 3 países que estão se aproximando de serem narco-estados no centro da Europa. Holanda, Bélgica e a França. Estão sendo tomadas pelo... Tanto que na Holanda, agora, faz pouco tempo, assassinaram o maior jornalista da França. Porque o cara falou mal do chefão que está preso lá na França. Chegaram e maquinaram o cara e mataram um jornalista. Aqui não acontece isso, né? Não, aqui a gente Não, sabe. aqui Mas não aqui a gente. acontece. Não, mas aqui a gente sabe que a gente é de terceiro mundo e tudo. Mas eu tô dizendo, cara, da Holanda, da Bélgica, o berço da civilização, os lugares mais, né? Libertários. Mas eu digo assim, a Holanda só não liberou o sexo com animais por um voto. Você quer Sério o quê? que teve isso? Você quer o quê da Holanda? O pessoal, Holanda. Não liberou o sexo por animais por um voto. O bestialismo não foi aprovado na Holanda. Viu? E o cara que mataram aqui, Caraca. o candidato a presidente, Ah, no Equador? foi no Equador, né? Equador. Meu Deus. A Então, Holanda, por exemplo, esse também está relacionado ao narcotráfico. a Holanda não consegue acabar com o tráfico. Embora Não. liberou-se a droga, mas não acaba com o Os tráfico. 2 portos do mundo é Roterdã ali, aqui, né? E como que é aquela cidade? Antuérpia. E Antuérpia, hoje são a rota da cocaína do mundo. Todos os lugares que passaram por liberação do uso de substâncias entorpecentes Leves. tentam voltar atrás e se arrependem da medida porque gera mais problema. Sabe o motivo? Qual? Quem vai produzir? É aí o nó. Por exemplo, lá na sua família tem um sítio. Papai vai para a área de produzir milho para plantar maconha?
Aí a família vai se reunir no domingo, o papai vai dizer que, olha, vamos comer o milho que o papai trouxe do sítio. Agora o papai vai dizer o quê? Vamos fumar maconha que o papai plantou essa semana. Olha que esse camarãozinho bonito. Olha só que charolona bonita. Percebeu que não, nós não temos quem produza. Cara, eu sou muito ruim nesses termos, eu não entendo nada. Nós não sabemos o que produz, nós não temos quem vai produzir. Aí eu digo assim, para nós que não conseguimos inibir a falsificação de camiseta, como é que nós vamos poder liberar um troço desse? Quem vai produzir? E o grande detalhe desse documentário que eu via ontem, que eles... O que aconteceu? Como esses países havia um grande uso de drogas leves, e aí houve, por exemplo, né, hoje na Holanda, né, nos Países Baixos, corretamente, né, nos Países Baixos, é liberado o uso recreativo, tem espaços para isso, tudo. Então virou o centro né, que onde as pessoas vão para fazer Heroína o uso disso. Caralho, o pessoal e aí eles estão usando as mesmas rotas. Aí é os marroquinos que dominam. Os marroquinos, que eram esse era o caminho. Saía daqui da América, porque são 4 países que produzem cocaína no mundo, né, estão aqui na América. E eles mandavam pelas rotas antigas da maconha. Uhum. Daí começaram, além da maconha, então a cocaína, que aí isso estamos falando de bilhões. Aí não é mais troco de pinga. Aí isso aí você compra todo mundo do porto, aquela coisa. E nós temos a cocaína e a maconha transgênica. As árvores são menores, com efeito ativo potencializado, plantado em áreas inferiores a 1,5 hectares que o satélite não localiza. Então o satélite passou, não vê nada. Exato. Porque as árvores são pequenas, a floresta encobre. Entendi. É o avanço tecnológico, né? Isso faz parte, vai chegar em todos os ambientes, assim, né? Mas... E aí, o que nós poderíamos marcar um dia sobre essa questão, assim, né? Abrir uma aula aqui, né, de alguém... Você esteve chorando. Sobre esse assunto, né? Você não tá com cara de quem estava chorando? Sim, mas eu estava fazendo tratamento do ouvido. Já viu alguém te colocar um negócio dentro do teu ouvido aqui para sair água? Cara, aquilo sai água até por... Até a série bateu na minha cabeça. Não, mas é verdade. A série entrou na minha cabeça. Mas ali, sai água na orelha, por todo lugar. Sai água por todo lugar. Na orelha. Sai mesmo. Hoje lá, veio Pablo, acelerado. Diminuiu um pouco o ganho do microfone do Tessaro. O pessoal tá pedindo. O Zenon falou: falem a opinião dos senhores sobre o presidente Mão de Ferro de El Salvador. Cara, minha opinião é que ele tem Boa, Éder. O cara tem culhão, viu? Eu vi um discurso dele agora, que se houver rebelião, pagarão com o estômago. Vocês não comerão. Nossa. E disse, direitos internacionais, venham aqui levar. Pode levar. Uhum. Se tiver rebelião, não tem comida. Isso. Não tem rebelião nenhuma. A gente chegou a discutir aqui El Salvador, a né? declaração do Putin sobre a Polônia. A gente já discutiu no Picuinha? Não. Cara, uma das de hoje? declarações... Não, aquela do território polonês. Pode falar. Ele gravou o vídeo e esse vídeo repercutiu internacionalmente. Ele falou assim: o território da Polônia foi um presente da União Soviética, foi um presente de Lenin. Ele falou: e os nossos amigos poloneses estão esquecendo isso. Daí ele termina o vídeo falando: nós vamos lembrá-los. A Polônia era território russo. Eu não sei se vocês viram, eu vi isso hoje de manhã. Foi o maior saraivada de mísseis desde o começo da guerra em Lviv, que é 300 quilômetros da fronteira. 300, bem pouco, não é 300, que é 30 quilômetros da divisa. Já foi da Polônia. E aí, amanhã é o dia do soldado na Polônia. Eles vão fazer uma grande... Foi hoje. Foi hoje? Foi hoje. Isso, então foi hoje uma grande movimentação militar. Então estão falando que o Putin está mandando com essa maior saraivada de um aviso falando: presta atenção, vocês estão fazendo aí campanhas. A Polônia foi criada em 1918. E a Polônia pediu, né? Agora, pediu não, já faz um tempo que ela pediu para os Estados Unidos colocar arma nuclear dela, né? Lá no território.
Ou seja, o jogo é pesado. É que ali, nós temos que lembrá-los que ali, Polônia, como o próprio povo ucraniano, sofreu muito. Tanto na mão dos nazistas, quanto na mão dos... boa parte da mão dos soviéticos. Boa Cara, parte ali dos foi... que vieram Quem fugidos, ficou no meio. Ficou no meio, Os cara. que vieram fugidos da guerra, vieram fugidos com medo do avanço comunista, não do avanço nazista. Em vez do avanço comunista. Isso. E quando você criou o corredor polonês, que é o que favoreceu a Alemanha, o Hitler se aproveitou dessa ideia. Tanto é que se aproveitou dessa ideia para o começo da Segunda Guerra Mundial. O acordo foi feito entre Hitler e Moscou. Entendi. Hitler e Stalin Sim, fizeram um acordo. isso. Eu pego o corredor polonês e o resto da Polônia é sua. Beleza, vou pegar o que é de volta é meu aqui. Isso. Então ali é uma panela de pressão, sempre foi. E a maior vitória da Segunda Guerra Mundial dos poloneses foi em Varsóvia, né? Então, ali é terrível. Ali é terrível. E detalhe, todas as questões étnicas da Europa foram abafadas com a ideia da autodeterminação dos povos, mas eles abafaram. Se você deixar as questões étnicas da Europa tomar conta, a Europa se fragmenta mais numa centena de países. É verdade. Seria uma África Uma disfarçada. África, é? É uma África disfarçada. Cada cantinho tem a África uma tem identidade. 600 idiomas e 1.200 dialetos. Se você pegar a Europa e pegar todas as etnias na Europa, eu não sei qual o número seria, mas não ficaria muito longe, não. Por quê? Porque aquilo ali foi criado artificialmente, cara. Sim, Artificialmente sim. criado. Países que já não existem mais. Então é uma panela de pressão que nós temos ali, que a gente vai tentando abafar. Viu? Vai dando like nessa porra aí, porque eu tô vendo que tem poucos likes aqui e tem uma galera assistindo, tá? Você está assistindo ao melhor podcast do planeta, cara. Não se esqueça disso. Melhor podcast do mundo. Tá escrito ali, cara. Se tá na internet, não é mentira. Tá lá. Picuinha, o melhor podcast do mundo. Éder, o Éder tá certíssimo ali. Eu devo estar falando muito alto porque eu não tô ouvindo. Até cheguei atrasado porque eu fui fazer um tratamento aí porque eu tô com os dois ouvidos trancados. Então você não escuta bem a ressonância. Tocharam as coisas no ouvido dele. Não, A pior que quinta não. série brota. Eu fui pro Mato Grosso, cara. Teve um dos dias que eu vi no carro, 39 graus, cara. Aquilo era uma panela de pressão. Meu Deus, então você cara. sai daqui, saí de blusa, cheguei lá. O seu carro tinha ar-condicionado? Foi do avião. Tinha. Eu fui de Então, avião, você né? tá Mas lá. reclamando? Você tá reclamando do quê? É porque eu fui pra trabalhar, né? Não, sim, mas tá reclamando do quê, senhor ar-condicionado? Não, mas eu fui Se você tivesse com um Fenemê Eu fui- velho com os vidros abertos, 39 graus... Eu não posso concordo. falar aqui o que eu fui fazer, mas eu fui e tive que andar muito a pé em região de fazendas, então eu não tinha como andar com ar-condicionado, tá? Porque ainda não... Se tivesse numa van, sem ar-condicionado, Sem ar-condicionado. com mais 12 pessoas, Trazendo muamba do Paraguai para vender aqui. né? Que Sem essa haver. história, viu? É que essa história, o Carlão participou dela. Ah, é? Uma vez a gente foi fazer um evento, Saímos de Cascavel, fazer um evento lá no Mato Grosso. Onde é que era? Foi Campo Grande? Campo Grande. Campo Grande. Saímos daqui 5 horas da manhã. Aí o pessoal do curso falou, ó, não, a gente vai mandar vocês num ônibus, né? Alugamos um ônibus, tá? Vai todo mundo tranquilo ali, espaço, podem ir dormindo, papapá. Daí a galera, beleza. Chegamos lá, todo mundo que ia participar do evento, à exceção do Carlos, que é alto, mas enxuto, era meio que nós, assim, ó, Nós desse assim, tamanho. 100 quilos. Era a média de peso, tá? 100 quilos. O mais magrinho dava uns 140. Colocaram a gente numa van daquelas pequenas, sabe que tipo Tropical Towner, Meu Deus. que vendia picolé, colocaram nessa e mandaram. Beleza, e a gente lá dentro, 1 hora de viagem, 2, 3, amanheceu. Aí começou o calor do inferno. E calor, e calor, e calor, e calor, e calor, e o ar-condicionado estava quebrado. Pá. E começou, cara, e esquentava, esquentava. De repente, um dos professores teve uma ótima ideia. O diga-se de passagem, o professor coordenador, que estava organizando o negócio, falou, vamos parar num posto de gasolina ali. Paramos no posto, o cara pegou um isopor, né, desse tamanho aqui, encheu de gelo e cerveja. Muito bem. Qual foi o esquema? A partir dali, a Ninguém gente mais sentiu o parava calor. a cada 2 cidades, a gente parava num posto e pegava cerveja. Então você teve 11 adultos do nosso tamanho, homem viajando umas 12 horas tomando cerveja. Um deles
tava saindo do plantão, querendo dormir, e o professor Johnny, que agora o nome vai sair, o professor Johnny incomodando esse cara. O cara querendo dormir, ele... Tá na orelha. Na orelha. E não sei o quê, e foi incomodação, e porque você é broxa, e bababá. Umas 3 horas, de repente, o cara vira e fala, para de me incomodar, vão tudo tomar no cu, vocês estão dentro dessa van aqui, briga, não sei o quê. De repente, o professor Johnny, indignado com isso, fala, você só tá falando grosso porque você tá armado. Se você... Armado. Sim. Tá? Dentro da van. Se você não tivesse armado, você não tava falando desse jeito. Eis que o cara pega Tira a arma, entrega pro Marcelo Adriano, que tava no primeiro banco. Marcelo, segura aí. E o Marcelo, ô Papito, calma. Não, segura aí que agora o negócio vai ver. E aí começaram a gritar e o pessoal, pelo amor de Deus, para isso aqui. E a van já fazia assim, ó. Meu Deus. Chegamos lá, cara. Eu não sei como é que a gente chegou vivo ao lugar. Chegamos, tivemos evento. Depois deu uma brigaiada do cacete. Metade voltou de van, metade voltou de ônibus. Gente se perdeu no meio do caminho. Uma loucura. Moçada, eu preciso ir. 3h30 já. Fique. Vocês vão adiante? Muito obrigado pela Abraço. sua presença. Sempre Tchau um para prazer vocês. Eu te tenho um ver. compromisso agora que eu tenho aula. Um grande abraço. Tamo Pablão. junto. Você é Carlão. demais. Tava com Tchau saudade de pra você, você. cara. É, mas você chorou. Você chegou choroso aqui hoje. Eu fiquei preocupado contigo. Não precisa Você não. chegou choroso. Senão eu não chegaria. Uau. Gente, tchau pra vocês. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, Me avisa irmão. semana que vem o horário. Pode deixar. Ei, aqui tem três questões importantes que eu acho que dá pra gente Manda. falar. Vocês comentaram um pouquinho sobre o presidente Mão de Ferro lá do El Salvador. É uma posição dura, uma posição diferente. A gente não está acostumado, né? A gente está acostumado a passar a mão em tudo. A gente não conhece, eu pelo menos não conheço a realidade como era. Eu conheci essa realidade apenas depois, né, do surgimento desse presidente, né? Aí eu comecei a ver a situação e todas essas indignações de grupos de direitos humanos e assim por diante, né? Eu acho que o tempo que vai dizer. O cara está sendo mão de ferro. Os Estados Unidos tentou ser mão de ferro em determinado momento com a política do crime zero, né? E tal. Vamos ver como que vai se dar com o tempo, mas é uma posição bastante ortodoxa nos dias atuais, né? Porque há um conflito flagrante entre liberdade e tudo. Mas como eu dizia, Bélgica e Holanda estão acontecendo coisas do Arco da Velha que a gente não imaginava que isso aconteceria que acontecia em países tão desenvolvidos como esses, mas estão matando policiais, estão matando pessoas que como era na época aí da Itália com a máfia, na década de 90, 80 e 90. Hoje está acontecendo ao lado, né, ali na Bélgica e na Holanda. El Salvador já era uma grande panela de pressão por causa das gangues e tal. É difícil, a gente não sabe se você continua deixando solto ou... aperta um pouquinho mais. É uma questão difícil, porque sempre você vai afetar a liberdade. É muito complicado. Você começa, por exemplo, a administrar um país que está mergulhado na criminalidade. Ou você faz um acordo com a criminalidade para você ter, entre aspas, governabilidade e tranquilidade durante o seu mandato, ou você vai bater de frente. Se você bater de frente... vai sair faísca. Exato. Porque essa grande situação é aquela ideia. Durante um bom tempo, nós tivemos a ideia que o Estado era mais forte do que essas organizações praticamente paraestatais. Isso, paraestatais. Hoje elas estão praticamente aparelhadas com armas, com poder econômico tão forte do que o próprio Estado. Algumas mais fortes, Isso, e agora começaram, nesses países, a atacar o próprio Estado. Então é isso que está causando
parece, né, essa volta mais mão de ferro, né? Pois é, o recrudescimento, isso, né, da dureza do Estado. Mas tentando se colocar novamente, como a gente viu no estado do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, o Estado criando aquelas UBE, aquelas... Era... Polícia Pacificadora. O PP. Esse projeto de se instalar, porque ficaram muitos anos sem, né? Sem aparecer nesses ambientes. Esse é um grande perigo. Mas nós temos hoje temos que pensar isso, uma hora temos que discutir isso. Uma nova forma de pensar o Estado. Aquele Estado forte, o Estado Leviatã, né, do século XVIII, que ainda marca a ideia de Estado forte, Estado que impõe, isso tem sido bastante repensado nos últimos tempos. Um Estado soberano em relação ao indivíduo, né? Isso, quase é tudo, né? Porque a grande discussão nós temos as liberdades individuais e as garantias fundamentais. Isso. E parece que nesse processo de contrabalanceamento, as liberdades individuais e as garantias começaram a pesar mais em relação ao balanço do Estado. Como se o Estado tivesse tido que ficar refém nesse sentido. Exato. E ele é refém ao mesmo tempo em que ele é cobrado para no sentido de atuar. Sim, exatamente. Então veja que drama, né? Que drama Tô pensando nisso assim, no aspecto constitucional. Porque constitucionalmente falando, você tem uma carta que garante o poder do Estado e garante liberdades individuais. Isso. Mas hoje essa balança não tem se equilibrado. Exato. Essa é a grande ideia. Até a Constituição, o artigo 5º, ele é muito interessante, o título dele, porque ele trata de direitos e deveres, ele fala isso. Então nós temos hoje uma ideia de direito, mas deveres muito pouco, né? Hoje Exatamente. A gente percebe em alguns lugares as pessoas, por exemplo, um exemplo simples, as pessoas jogando lixo na rua. Aquela ideia, não, o Estado tem que se virar com esse lixo que, né, não está dentro da minha casa, está na rua, o Estado que se vire, né? Aquela ideia de senso coletivo, inclusive, de uma ideia que cada um é parte do Estado. Isso. Isso é um dever de cidadão, cuidar também, zelar pela coisa pública, pelo ambiente sadio e tudo. Mas nós passamos, especialmente a América Latina, esse Estado paternalista que deixa as pessoas ligadas ao Estado, ao assistencialismo, a tudo. Então o Estado se torna aquele pai que tem que fazer tudo pelo filho. E o filho sem nenhuma responsabilidade. É como se fosse filho. Um cordão umbilical do Estado com todos os cidadãos. Né? Então, na verdade, na minha opinião, o assistencialismo exacerbado, fora daquelas situações... Sim. Que eu acho que qualquer ser humano se compadece com o outro e o Estado deve se compadecer. Não do assistencialismo necessário, mas do exacerbado. Exato. O assistencialismo populista. Isso, populista, essa é a ideia. O assistencialismo populista, ele viola exatamente a liberdade. Porque ele deixa o indivíduo refém. Ele deixa o indivíduo aprisionado, deixa o indivíduo preso ao Estado. Ele solapa a liberdade. Solapa a liberdade. Olha que loucura. Olha que loucura. O assistencialismo populista viola exatamente um dos mais sagrados direitos, a liberdade, né? A autonomia daquele indivíduo. Porque aquele indivíduo que, vamos dizer, aquele indivíduo que recebe R$100 do Estado e que não tem nenhuma outra oportunidade para sair daquilo, ele cai no conto de fada de heróis, né? Aí vem um político populista e fala, o outro candidato vai tirar esses R$100 de você. Cara, só tenho R$100, eu vou votar naquele cara, não importa o que ele faça, porque eu não tenho oportunidade. Aí a gente lembra do Amartya Sen, naquele livro Desenvolvimento como Liberdade, que eu já citei aqui, que ele diz, quando as pessoas não têm autonomia e desenvolvimento intelectual, social e todo, ele não tem liberdade plena para escolher, porque ele só tem aquele caminho.
Exatamente. É como se pavimentassem o caminho para ele e dissessem, você só pode ir por aqui. Qualquer desvio causa sua morte. Exato. Essa é uma coisa que temos que pensar no Estado populista, né? Que a América Latina, ela pródiga em exemplos. É pródigas em exemplos, né? Muito bom. Que coisa. Aqui, ó, vamos ver. O Zenon perguntou o que os senhores acham da fala do governador mineiro. Qual fala? Eu acho que foi aquela fala que o Zema, há algum tempo, que foi dentro do contexto, né? Eu entendi o contexto dele, mas em recorte, né, parece uma outra coisa. E as narrativas, vamos usar o termo, elas servem para isso. O Zema falou que há necessidade de criarmos um consórcio, mais ou menos, né, dos estados do Sudeste e do Sul, como um consórcio político. Certo. Como uma antítese ao Norte e ao Nordeste. Ele estava falando no contexto de que Norte e Nordeste normalmente se unem em volta de alguma causa e os deputados e senadores e governadores defendem isso em conjunto. E os estados do Sudeste e do Sul, cada um briga individualmente. Ele quis dizer que isso perde força no Congresso Nacional. Mas eu entendi que foi isso. Eu entendi dessa forma. Mas aí isso foi confundido com o movimento separatista? Isso, exatamente. Dizendo, olha, os caras são contra os nordestinos, são contra os outros. Eu não entendo assim, né? Porque até um dos estados mais talvez plurais seja o estado de Minas Gerais, né? Tem regiões ali, do Vale do Jequitinhonha, aquela parte ali de baixo, que é muito mais, tem características étnicas e culturais muito mais da Bahia, de estados do Nordeste, do que regiões mais próximas à capital e tal, né? Mas foi interpretada dessa forma. Como eu falei, eu prefiro sempre acreditar, sempre ser mais romântico, sempre acreditar que as pessoas estão com boas intenções. E não imagino que o Zema tenha essa intenção de criar uma barreira mesmo porque e ser discriminatório. Se a fala dele fosse separatista, teria sido o velório da carreira política dele, né? E não me parece, pelas falas dele, que ele seja uma pessoa idiota do ponto de vista político. Ele me parece bastante habilidoso, aquele jeitinho mineiro dele. Você acha que ele vai pleitear a presidência? Com toda certeza, né? Eu acredito que os três que devem ser agora, né? Porque a política brasileira muda muito, né? Só não muda do lado do PT, que é só Lula desde 1989. A gente sabe que o único líder que eles tiveram foi o PT. Então, tirando o PT... porque se não tiver mais Lula, você não tem líder no PT. No PT, exatamente. Eu acho que o único líder que a esquerda tem é o Boulos, né? Dentro da sua representatividade, mas que é um nome, né? Sim. Senão a gente não consegue perceber. Vamos falar do Haddad? Não sei. Não acho que não pega. Primeiro que você não tem ali, por exemplo, um líder que seja carismático. Isso. E você não tem ali, a exceção talvez do Boulos, mas o Boulos não é muito dessa forma. Não é um político orgânico. Mas ele se identifica mais com uma causa, né? Outros nem tanto, assim, né? Me parece que ele... É um líder de bandeira. É um líder de bandeira. Então, eu acredito que hoje, né, são três pessoas que estão aí. O Zema? O Zema, o Tarcísio e o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Eu acho que tem mais um aí. Quem? O Ratinho Júnior. Eu acho que ele vai. Sim, ele vai. Eu acredito que pelo poderio econômico ele tentará. Mas ele não tem capilaridade política, né? Ele não tem capilaridade política, eu acredito, Você percebe como, assim, historicamente, os governadores do Paraná não conseguem essa projeção política nacional a ponto de concorrer dessa maneira? Sim, com certeza. Primeiro porque não somos um colégio eleitoral tão grande assim como Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
já começa por aí, né? Somos acho que é o 6º colégio eleitoral. Então já começa por aí, né? Começa por aí. E os nossos políticos, me parecem, agora eu peço desculpas para as pessoas dos outros estados que estão nos ouvindo, mas me parece que os nossos políticos e os nossos governadores, por mais que eu não gostasse de alguns ou não gostasse politicamente, mas sempre fizeram o seu dever de casa. Acho que são pessoas que trabalham mais para dentro. E eu acho que esse é um dos motivos para o estado do Paraná ser bastante pujante, um estado bem organizado. Interna. Isso. Você percebe ali que antes era Álvaro Dias, Roberto Requião, mas as coisas continuavam andando, né? Naturalmente, as coisas continuavam andando politicamente, diferentemente de outros estados que a gente vê quando entra um grupo político, começa uma esquerda, assim, de esquerda que pode ser direita, uma oposição ao ponto de praticamente o estado ficar inviável. Exatamente, no estado do Paraná, aos últimos 30 anos, me parece que isso não aconteceu. Então, eu acho que eles acabam trabalhando mais para dentro do que querer fazer exposição para fora, né? O pessoal tá citando os outros nomes aqui, ó. Roberto Caiado. O Zenon, Ronaldo, né? Ronaldo Caiado. O Zenon concordou em relação ao Ratinho Júnior. Então, eu acho que a gente vai ter alguns desses nomes aí. Provavelmente alguns estejam aliançados, né? De certa forma. Mas o que a gente vai ter em 2026, com certeza vai ser surpresa. Sim. Vai ser surpresa. Vai ser alguém novo, né? Acredito que o Lula não venha para reeleição. Também acho que não vem. Acho que esse é o último pela mandato questão dele. da idade mesmo, né? Não por outros motivos, mas pela questão de idade, não entrando aqui em fanatismo, pela idade mesmo. Não sei quem eles vão tentar projetar. Isso, então a princípio o Lula não deixa ninguém se criar, ele que vai escolher, né? Como foi assim com a Dilma, né? Ele que escolheu, vai ser a Dilma e conseguiu eleger. Então ele pode fazer isso e conseguir novamente eleger alguém. Força esse camarada já mostrou que tem. Eu acho que a gente vai ter de novo o Ciro. Mas o Ciro não se prometeu que não ia mais, né? Você acha que ele muda de ideia? Eu acho que volta atrás. Você que conhece ele. Eu acho que volta atrás. Eu acho que vai ter o Ciro, acho que vai ter esses aí que nós mencionamos. Não tenho muita certeza do Caiado, mas talvez ele venha. Goiás, um estado importante, mas também não é um grande berço de votos e de candidatos. Eu não acredito muito no Caiado nesse sentido. Assim, eu acho que ele não tem essa capilaridade, como não tem o Ratinho Júnior. Acredito que o Tarcísio venha forte, o Zema venha forte e o Leite venha forte. Né? O Leite, por vários motivos, teria votado fácil, né? Isso eu já havia falado para as pessoas próximas a mim. Se ele tivesse sido um candidato à presidência, teria alguém que teria meu voto, alguém que representa uma cara nova, alguém que vem com valores diferenciados, que pelo que a gente conhece dentro do estado do Rio Grande do Sul, conseguiu fazer reforma administrativa, coisa que ninguém havia conseguido sanear as contas. Dele. Exatamente, quando ele estava governador. E tem essa questão também da questão de gênero, né? Já que ele é uma pessoa que isso acaba representando bastante, porque a gente sabe que a diversidade hoje no Brasil é um tema bastante importante e caro. Está em pauta e precisa ser discutido. E precisa ser discutido com seriedade, né? Sem paixões, mas com seriedade, né? Com honestidade. A galera que se emocionou com esse debate aqui. Mas é bacana a política, né? Mas eu acredito que é isso. Mas como a gente sabe que o Brasil não é um país feito de santos, principalmente na política, daqui a pouco cai alguém num negócio de corrupção. Veja aí o Bolsonaro agora, até então estava intocável. Agora que apareceu o negócio das joias aí, me parece que vai colar nele e não vai mais ter como fugir. Eu acho que essa aí vai ser difícil para ele. Exato. Porque, cara, depois da foto do pai do maluco... Putz, cara. Não, e que situação, né, que se presta pessoas de alto cargo, assim, né, do exército. Que você não imagina que isso vai acontecer. Não, que vai se submeter a isso. Aí a gente se pergunta, ou eles estavam mandados, né, ou são muito pau mandados,
que isso é uma vergonha. Aham. O cara se submeter, um cara da estirpe dessas pessoas, se submeter a ser mandado a cometer práticas ilegais aí e tal, de corrupção, ou pior, né? Eles serem quadrilheiros mesmos, eles serem as cabeças pensantes de um esquema para ganhar 20 mil dólares, 30 mil dólares, coisa assim que é dinheiro. Pra eles? Pra eles não é quase nada, né? Pra nós é muito dinheiro. Aham. Mas que loucura, né, cara? Que Cara, eu loucura. achei assim, ó. Não, achei- São notícias que vão deixando as pessoas estarrecidas, né? A gente fica Estarrecidas, triste, porque, porque a gente não quer mais ouvir isso nos noticiários do Brasil, seja de alguém de direita, seja de esquerda. Você não quer mais A gente saber não que o teu quer. país está passando vergonha por causa disso. Corrupção é impossível, né? É uma a gente chaga tá junto, triste. né? A gente tá junto. Uma chaga triste. Flávio Dino seria uma boa? Eu, assim... Você tem Flávio reservas Dino- com o Flávio Dino, Não, né? eu acho que eu e todo mundo, inclusive o pessoal alguns do Maranhão que conheceram ele e tal, dizem que é uma pessoa insuportável assim de se conviver, né? Do ponto de vista de conversa, de sim. conversar De mesmo. convivência. Dizem que é autoritário. Claro, o cara, além de comunista, é também juiz. É duas coisas que aprendem a mandar só, né? Que se lasca. Eu mandei fazer. Não é muito, né? Não é muito a favor de conversa. Manda quem pode e obedece Isso. quem tem juízo e boa. Eu tô até me cuidando aqui para perceber que eu tô traquejando para falar para não sofrer nenhuma visita Represália, aí. nenhuma visita de documento. Acordar às 6 horas da manhã com a Polícia Federal no meu apartamento não seria legal, porque falei mal do Flávio Dino. Ah, bicho, mas ó, realmente eu acho assim que nós estamos com algumas possibilidades daqui para frente. A gente precisa ver ao longo dos próximos anos quem é que vai se estabelecer nisso, como é que eles vão fazer essas alianças. Mas eu espero que venha mudança. Sim, parece que o futuro é melhor do que o nosso presente e passado. Com Eu certeza. acredito que nem Lula, nem Bolsonaro, minha opinião bem sincera, nenhum deles merece Voltar para aquela cadeira. Né? Um não voltava nem o outro, né? Eu acho que a gente precisa seguir. Foram pessoas que precisavam ter passado mesmo pelo cargo, né? Um camarada de uma posição ideológica de direita mais conservador, bem conservador, e antes alguém que veio há muito tempo lutando, ou pelo menos em palavra, falando sobre os mais carentes, sobre trabalhadores. Então a gente precisava testar mesmo essas também pessoas. Foi um político de bandeira. Isso, a gente precisava testar isso mesmo, isso faz bem para a democracia. Muito embora os banqueiros não façam parte dessa bandeira, né? Não, os Mas banqueiros foram adoram, bem né? agraciados, né? O governo, principalmente o governo Lula, né, foi tanto no primeiro quanto agora, né, e agora estão acabando, né? Você viu que estão movimentando para acabar com a farra dos brasileiros, que seria eu acho que vai acabar com o comércio, isso vai ser um tiro no pé, né, os bancos querem acabar com o parcelamento no cartão de crédito sem juros. Ou seja, vou fazer em 10 vezes, 12 vezes sem juros, porque o varejo há muito tempo Adota essa prática. Adota essa prática e os bancos, né, acabam por orientação do Banco Central praticando essa possibilidade. E agora os bancos vieram com força, estão batendo no Banco Central para acabar com isso. Vai ser uma situação difícil para o Brasil, porque a gente sabe que as pessoas no Brasil ganham mal. É a nossa história, as pessoas ganham mal no Brasil, o poder de compra no Brasil é baixo. E se não for parcelado, dificilmente as pessoas conseguem angariar produtos de um valor um pouco mais elevado. Vai isso então vai a economia. Exatamente. E endividar ainda mais a população. Quer dizer, de nada vai adiantar, por exemplo, a lei do superendividamento que nós temos lá no nosso Código de Defesa do Consumidor.
sendo que do outro lado você vai ter uma política de endividamento. E de endividamento. Então nós vamos 24, 20, se isso for aprovado, vai ser um grande teste para a nossa economia. Para o varejo, principalmente. Notícia de ontem eu via isso. Saiu lá pequenininha, lá uma noticiazinha, né? Que os bancos não deixam que isso saia, né? Essas notícias saem sempre nas notinhas de rodapé. Isso, e elas só saem quando já aprovadas e ninguém discutiu e agora tá valendo. Cara, ardida essa, hein? Não, essa é ardida. Essa é ardida. Essa é bastante ardida pro povo, pro nosso povão aí, que eu me incluo junto, né? Tá, todos nós, né? Meu povo lindo, quero saber se vocês querem fazer mais alguma perguntinha para nós aqui, porque nós fomos das 2 até quase as 4, tá? Hoje você viu que foi interessante a dinâmica do programa. Começamos aí o Oli, chegou o Tessaro, eu e o Tessaro. Saiu o Oli, entrei Saiu eu. o Oli. Vamos ver agora se alguém manda mais alguma pergunta. Se não, eu vou encerrar para eu ficar conversando com o Tessaro aqui. Gisele, que bom ver a Gisele Leite aqui. Conhece a Gisele? Sim. A Gisele é uma das pessoas mais legais e queridas que conheço. Tive o prazer de trabalhar com ela na Univel. Fez bastante falta lá quando saiu. É uma querida e muito competente. E o pessoal colega que tá aqui sempre participando demais. Você sabe que o Zenon Barriga Pesado eu descobri quem é. Não. É o Torresmo. Mas de novo É o mudou de Dominique nome? Torresmo. E essa foto é dele agora? Porque antes ele não usava foto. Ele falou que ele vai mudando porque é como se ele trocasse de roupa. Você tá devendo na praça, Torresmo, que aí essa tática funciona, os caras ficam fugindo, né? Fugindo troca o telefone, troca tudo, endereço. né? Pra fugir dos cobradores. Galera, Então, beleza. como ninguém mandou pergunta, fiquem de boa. Terça-feira que vem temos picuinha de novo. Nós 3 aqui falando um monte de groselha, mas com valor para vocês. E, a Gisele respondeu. Que bom, obrigado, Gisele. Saudades de ti. Da mesma forma. Muito obrigado por todos participarem hoje. Tessaro, manda um abraço pra galera aí. Pessoal, um grande abraço. Todos fiquem bem. Até semana que vem. A gente volta aí com mais conversas. Peço desculpa pelas minhas faltas, mas foram de motivos de trabalho. E peço, né, que todos aí torçam pelo meu tricolor. Amanhã estarei lá no Morumbi, torcendo contra o Corinthians. Não, estou torcendo a favor do São Paulo. Não é contra ninguém, é do São Paulo. Então, todos torçam aí pro meu tricolor paulista, porque nós estamos precisando, né? Não apenas de futebol, mas de rezas e tudo. Talvez de isso ajude a dar uma forcinha, até para quem não acredita. Obrigado, então. Grande abraço. Obrigado, Pablo. Meu povo, até a próxima. Aquele abraço, deixa o like, compartilhe e faz inscrição.